Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do canal do professor Júlio Novas Ideias. Essa atividade de matemática é para o ensino fundamental anos finais, nono ano, e vamos falar aqui da reta numérica e de raízes não exatas. Raízes não exatas e como encontrar ela na reta numérica. Então, referente à prova do aluno. Então, questão 3. Observe os pontos A, B, C e D na reta numérica, obtidos pelas construções apresentadas. Então, está aqui a reta numérica, que vai do menos 2 até o 2 positivo. E vocês podem ver que está o 0 no centro. Aqui está o 1 e temos letra aqui C e D. Então aqui é o ponto D, o ponto C. Deste lado aqui dos negativos, o ponto B e o ponto A. Então o valor menos raiz de 3. Então não é raiz de menos 3, viu, pessoal? Não pode existir dentro do conjunto dos números reais valores com raiz negativa aqui dentro, tá? Para fora aqui o menos não tem problema. Então, o valor menos raiz de 3 está representado na reta numérica pelo ponto. Qual que é a alternativa? Alternativa A, letra A, é o ponto A. Alternativa B, é o ponto B. Alternativa C, é o ponto C. Alternativa D, é o ponto D. Professor, como resolver esse exercício estranho? Então, pessoal, como nós resolvemos? Nós sabemos que as raízes exatas de 0 até 100 são essas, olha. Como calcular raízes não exatas, tá, pessoal? Não exatas. Então, olha aqui, ó. Então, primeiro você tem que saber quais são as exatas. Então, a raiz de 0 é 0. A raiz de 1 é 1. São as raízes exatas. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 4 é 16. Raiz quadrada de 5 é 25. Raiz quadrada de 6 é 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 49 é 7. Por quê, professor? Porque 7 multiplicado por 7 é 49. Ou seja, se você pegar aqui 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49, que é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 81 é 9. E raiz quadrada de 100 é 10. Então, tirando essas raízes exatas, todas as outras de 2 até o 99, tirando esses valores, são raízes não exatas. Então, nós vamos fazer por aproximação. Então, como calcular, professor? Menos raiz de 3. Então, existe uma formulazinha aqui, ó, pessoal. Uma formulazinha aqui, ó. Certo? Vocês estão vendo aí? Essa formulazinha assim, ó. Para qualquer raiz de x, tá? Então, esse x dentro da raiz, nós podemos calcular dessa forma. Você coloca aqui o x mais aqui o valor ou o número que se aproxima mais da raiz exata, tá? Do valor da raiz exata. Aí embaixo, 2 vezes a raiz dessa valor exato aqui. Ou seja, vamos dizer aqui que seria aqui 23. 23. Mas qual que se aproxima de 23? É o 16 ou o 25? Nós sabemos que é o 25. Então põe o 25 aqui. 2 vezes a raiz de 25. Certo, pessoal? Agora estamos falando de raiz de 3. Menos raiz de 3. Então, qual que é o x? É o 3, que é a raiz de 3 que nós estamos querendo calcular.
Qual que é o valor que se aproxima do 3? É o 1 ou é o 4? Nós sabemos que é o 4. Então, 3 mais 4. Embaixo, 2 vezes, aí a raiz do 4. Certo? A raiz de 4. Tem que colocar o 4 em cima, a raiz de 4 embaixo. Então, o mesmo valor que vai em cima tem que ser embaixo. 3 mais 4 dá 7. 2 vezes a raiz de 4, nós sabemos que a raiz de 4 é 2. Então, é 2 vezes 2. Aí em cima ficou 7. 2 vezes 2, 4. Quanto que é esse valor aqui? Ó? Vamos fazer a divisão. 7 dividido por 4. Quantos 4 cabe no 7? Nós sabemos que cabe 1. 1 vezes 4, 4 para chegar no 7, 3. Aí dá para continuar? Põe vírgula, coloca o 0. 30. Quantos 4 cabe no 30? 7. 4 vezes 7, 28. Para chegar no 30, falta 2. Dá para continuar? Colocamos o 0. Aí não precisa colocar vírgula mais, pessoal. 20. Quantos 4 cabe no 20? 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 dá 0. Então, aqui no caso não é igual, tá, pessoal? É aproximadamente, que simboliza assim, ó, aproximadamente 1,75. Se você calcular 1,75 vezes 1,75, não vai dar raiz de 3 exatamente, vai passar de raiz de 3. Você pode fazer na sua calculadora. E o que vai acontecer? Na sua calculadora, se você calcular 1,75 vezes 1,75, notem aqui, ó. 1,75 vezes 1,75. 3,06. Nunca vai ser 3 exatamente. Então, essas são as raízes não exatas. Ok, pessoal? Então, uma vez que você chegou a 1,75 aqui, 1,75. Esse 1,75, ele se aproxima mais do 1 ou se aproxima mais do 2? Agora vocês não podem esquecer, pessoal, o que nós temos aqui, ó? O sinal de menos. Então, qual ponto colocar? Esse 1,75 aproxima de 1 e de 2. De que lado vai ficar aqui da figura que nós estamos vendo aqui, ó? Lembrando que existe um sinal de menos. Ok, pessoal? Pensem um pouquinho e vocês conseguirão responder essa questão. Quero agradecer a atenção de todos por mais essa aula. Espero que vocês acertem essa resposta. E se gostaram da aula, dê aí seu positivo e indique para os seus amigos. Obrigado e até a próxima videoaula.